Olá, meus amores, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Bom dia para todo mundo! Que coisa boa, mais um dia estamos aqui, não é? Para a gente fazer mais uma live, mais um vídeo aí, ensinando mais um modelinho para vocês. Modelos diferentes, é bacana, a gente sempre tem um detalhezinho, é legal, um modelinho básico, igual foi o de ontem, né? Mas é legal também quando a gente tem um modelinho que é um pouco diferente, dá uma mudada, não é? Bom demais, gente! Então, bom dia para vocês! Sejam muito bem-vindos, meninos e meninas, a mais uma live. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vai compartilhando essa live com todo mundo, não é? Porque é uma blusa muito linda de fazer. Então, você que é iniciante e achar que está muito corrido, que é muito rápido, a gente já tem uma maratona de iniciante no canal. Procura lá na playlist, o conteúdo é todo gratuito e ele fica aí para que você possa estar aprendendo e revendo várias vezes. Lembra de ativar o sininho, todas as notificações. É bom que você ative para que se tiver vídeo ou tiver live, você receber. Então lembra disso, porque muita gente depois fala que não consegue receber as notificações. Você tem que ativar o sininho, tem que estar todas as notificações ativadas, senão realmente não recebe, não é isso? E lembra, hoje é sexta-feira, graças a Deus, mais um dia, né? Pertinho do fim de semana bom demais, que a gente descansa, né? Faz uma sobremesa gostosa, não é? Sempre deixa a casa mais arrumadinha, de repente mais ajeitadinha, não é assim? Para o fim de semana? Bom demais. Então que você possa curtir também e que você possa pegar de repente no fim de semana para estar fazendo algum desses modelinhos aí para você aproveitar, não é isso? Que coisa boa. Então, meninas, lembrem que a gente na vida muitas vezes é difícil a caminhada, não é? É muito longa, é muito comprida e a gente se cansa mesmo na nossa caminhada. Mas é preciso a persistência para que você chegue no seu objetivo e alcance ele. Às vezes os problemas vêm, as tempestades vêm, derrubam a gente e a gente cai realmente, a gente fica lá no chão e se sente mal e a gente se sente sozinho e a gente acha que a gente não vai conseguir mais nada nessa vida. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus no céu, independente de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que exista, por mais que elas deem as costas para você, a gente sabe que tem um Deus no céu que não faz isso. E antes de tudo, você precisa ter força, coragem, é difícil, mas para você se levantar. Como eu digo sempre, não adianta a gente dar a mão para uma pessoa que ela não quer se levantar, ela quer continuar lá, não é? Então, para isso, já esteja disposta a querer se levantar, porque o momento que você encontrar alguém para conseguir te dar a mão, você já está disposto a levantar. Então, sempre pensa nisso. Será que eu estou disposto realmente já a começar o meu dia, minha semana, o meu fim de semana, o meu ano? Será que foi isso que você projetou? Se não foi o que você projetou para a sua vida, lembra de uma coisa. Foca, porque vai dar certo. Você tem que focar e rever tudo aquilo. Lembra daquela listinha que eu falo? Pega um papel e anota as prioridades da sua vida. Naquele dia que você não tiver nada para pensar e que você estiver extremamente lá embaixo, pega aquele papel, começa a olhar e começa a rever as suas prioridades. Veja se realmente é isso mesmo, porque se for, eu tenho certeza, você vai se levantar e vai começar a fazer tudo aquilo que você precisa. Então, é difícil, a vida é dura, não é simples, não é fácil, não é macia como colchão, mas se a gente quiser, a gente levanta. É complicado, mas com fé em Deus a gente chega lá, não é isso? Então, é esse recado para você, para o fim de semana, para sexta-feira. Não deixa, como diz, não deixa ficar sentada, né, acamada, a não ser por razões óbvias, mas do resto não. Se levante, né? Não olhe para trás, esquece o passado e respira fundo, segue em frente, que tudo dá certo, graças a Deus, não é? Vamos lá, meninas, para essa blusa maravilhosa, uma blusinha transpassada com decote V nas costas mais profundo. Mas você tem que lembrar que esse decote das costas mais profundo você só vai fazer se você quiser, né? Se você não quiser, achar que tá demais, você não faz. Eu vou mostrar, né, a forma para fazer mais decotado e a outra que você pode estar utilizando também com sutiã, tá bom? Vamos também utilizar essa parte aí do transpasse da frente e vocês vão verificar a diferença que você tem. Bom, falando de acabamento, como ela tem um transpasse na frente, automaticamente o transpasse da frente vai fazer o acabamento da peça da frente. Na parte das costas, como o tecido também é fininho, você tem duas opções. Você pode fazer o seu revel, normal, padrão, ou você pode fazer um acabamento do próprio tecido. Seria um outro acabamento, um acabamento duplo, que também fica muito legal, né?
Mas lembra que você vai escolher de acordo com o que você quiser fazer. Então, essa blusa, não dá pra gente ver o final, mas eu já tô até imaginando. Você pode modificar e fazer da forma que você quiser e eu vou mostrar isso pra vocês. A gente vai dar uma modificada, uma diferenciada nela aí na parte das costas. Eu vou mostrar, acho que fica super bacana, tá? Quais são os tecidos? Primeiro é a viscose, que a viscose é bacana, que ela não é transparente. A musseline de seda, então presta atenção, se você tem chifão, musseline de seda, gazar de seda, todos esses tecidos que são mais transparentes, seria excelente para você fazer essa peça. Sabe por quê? Porque como ela é dupla, pelo menos na parte da frente, então é bacana que aí você consegue ter um resultado excelente, né? Por quê? Porque quando você colocar a parte do efeito duplo do tecido, automaticamente ele já não fica tão transparente. Então, use esses tecidos mais leves para você fazer esse tipo de blusa. Pode até fazer com uma malha, se você tiver também, tá? Uma liganete, uma malhazinha fria, aquela viscolaicra, enfim, você pode usar para fazer. Só cuidado com a questão das medidas, que é justamente para você fazer. E como a gente sempre faz o nosso molde sob medida, ou seja, você vai fazer sobre o tamanho que você quiser. Você faz no tamanho PP, você faz no GG, faz no plus size, enfim, né? É só colocar as suas medidas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer sim modelagem do zero. Já sei que muita gente gosta, não é? É bom porque assim, você não se esquece que a gente faz todo dia aqui quase um repeteco das nossas medidas e aí você olha pra lá e pra cá e você toda hora já sabe. Tem gente que já sabe de cor e salteado, isso é bom demais porque já tá fazendo sua modelagem até sem olhar vídeo, não é? E isso é ótimo. Então vamos lá para as medidas. Quais são as medidas que a gente vai fazer? Eu vou dar uma pincelada, uma relembrada nessas medidas e a gente vai partir para fazer o molde base. Lembra de uma coisa, você que precisa aprender do zero. Eu não sei nem de onde vem essa medida, eu não sei onde coloca. Lembra da maratona de iniciante, vai lá para a playlist que você vai conseguir aprender o passo a passo direitinho e rapidinho. Então bora lá? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o valor total do nosso ombro. Você vai pegar, exatamente quando a gente levanta o braço naquela dobrinha. Então, o valor total do ombro você tem que ter, já vai anotando. Depois a gente tem que ter aqui, ó, circunferência, a medida do nosso degolho. Pega esse valor, divide por 6. O resultado é o resultado do valor do seu degolho. E você vai colocar entre 6 ou 7 centímetros, geralmente é o valor do degolho. É claro que ele pode dar menos, 5, como ele pode dar mais, 8, não é? Pode dar 9, depende de acordo com o corpo de cada pessoa, tá bom? O que mais que a gente precisa? Circunferência do busto. Olha aqui, circunferência do busto, viu? Tanto de sutiã, no bico do seio aqui, você mede, a fita tem que estar retinha nas costas, circunferência do seu busto. Depois que você tirou a circunferência do seu busto, você vem tirando circunferência da cintura. 2 dedinhos acima do seu umbigo, circunferência da cintura. E depois, para que a sua blusa fique assim, ó, soltinha, você tira aqui, ó, a circunferência do seu quadril. Viram aqui, ó? Porque aí você tem uma blusa mais soltinha, mais retinha e fica super bacana. Depois disso, você tem aqui, ó, a altura de frente passa por cima do busto e você vem até a linha da cintura. Então, você tem a linha de altura de frente. Essa linha é a altura de frente. E depois a gente tem mais 2 medidas que são necessárias, que são as medidas de altura de cava. Então, existem várias formas para você obter, cada maneira muitas vezes gera um valor diferente, porém, você tem que lembrar que na peça piloto, quando você estiver fazendo, você vai conseguir saber qual a melhor medida para você, se ficou muito grande, se ficou muito pequeno, e aí você pode aumentar ou diminuir, tá? Então, qual seria a altura de cava? Como que você obtém? Vamos lá, eu faço a minha 1/4 da circunferência do meu busto menos 2 centímetros. Esse cálculo, dessa forma, gera uma altura de cava. Segunda opção, você passar a sua fita métrica aqui, ó, em volta da sua cava. Você pode passar ela aqui bem justinha, tá vendo? E aí você já acrescenta entre 2 a 4 centímetros, ó. Pega esse valor total, divide ao meio e coloca na sua modelagem, tá? Então, é uma outra maneira de você fazer e obter a altura de cava. Agora a gente vai vir traçando a nossa modelagem. Eu vou baixar a câmera, se eu tiver esquecido de alguma medida, daqui a pouco eu passo para vocês, tá bem? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, meninas, é acertar aqui o meu molde.
nós estamos aqui aproveitando sempre os nossos papéis, né, nas nossas reciclagens aí, que é sempre muito bom. Deixa eu só terminar de acertar aqui. Eu já vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar. Pronto. Então, acertei aqui. O que eu preciso fazer? Traçar o valor. Então, vou colocar aqui comprimento padrão, 60 centímetros de blusa. Posso, sim, colocar a mais, se eu quiser. Então, 60 centímetros. Venho aqui, ó, e traço o comprimento da minha peça. Pronto. E agora eu vou fechar o meu retângulo. Eu vou fechar com 1/4 do valor do meu quadril, mais 2 centímetros. Para ficar bem folgadinha, né? Então, 1/4 do valor do quadril, mais 2 centímetros. Você vai utilizar esse 1/4 do valor do quadril, é porque na maioria das pessoas o quadril é maior, mas se o seu busto for maior ou se a sua cintura for maior, você vai utilizar o que for maior, tá bom? Agora eu venho colocando a altura de cava. Como é uma blusa que não tem manga, eu não preciso colocar uma cava muito grande, né? Ó, tá aqui, altura de cava. Depois eu marco aqui a altura de frente, viram? Até a linha da cintura. E pronto. O que eu preciso marcar aqui agora, depois dessas linhas? A gente está fazendo modelagem frente. Eu venho aqui na linha de cava e eu marco 1/4 do valor do meu busto. E eu posso colocar somente meio centímetro aqui de margem de vestibilidade, para mim já é suficiente. Na minha linha da cintura, eu vou marcar 1/4 do valor da minha cintura, mais 3 ou 4 centímetros aqui de margem de vestibilidade. E daqui do quadril, eu venho do quadril para a cintura e da cintura para a linha de cava. Aqui no final, eu já subo pelo menos 1 centímetro, ó, traço para tirar aquele bico, não é? E quando chegar nessa parte daqui também, para acertar, o que eu faço? Ó, venho aqui e acerto nas laterais. Vai deixando o seu like aí se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E lembra de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Aqui no valor do degolho eu vou entrar 6 centímetros e vou descer 6 centímetros, no meu caso. No seu você vai ver qual é o valor, tá? Agora eu venho aqui, marco o valor do meu ombro total e vou esquadrar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou esquadrar. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou descer no meu ombro frente 3 centímetros. Vou traçar até aqui no pescoço. Essa descida de ombro padrão geralmente é 4, 4,5, mas você pode descer 3 centímetros, tá bom? Que bacana, gente. É isso aí. Obrigada, Solange. A Solange está deixando aí os tecidos que a gente já falou para você fazer essa peça, tá bom? Bom dia, que bom! Fizeram a calça. Regina, não vou conseguir participar hoje, mas vejo depois sem falta. Gi, fiz a calça rosa de alfaiataria, ficou perfeito. Obrigado por tanto. Ai, que ótimo, gente. Fico muito feliz. Que bom. É bom demais a gente fazer uma coisa que fica bom na gente, né? Pois é. Então, vamos lá. Agora eu pego aqui a minha régua, traço aqui, ó, para acertar, né? Vou pegar aqui a minha cava, tá vendo? Dividir esse valor ao meio e vou traçar aqui a metade. Vou entrar aqui 1,5 centímetro, ó, eu entro e venho aqui, ó, traçando, opa, a minha cava aqui da frente, viram? Então aqui é a base da blusa frente. Eu não vou fazer tudo aqui, porque senão depois vai ficar muito confuso. De qualquer forma, eu vou ter que fazer uma outra base para poder mostrar para vocês essa parte do transpasse. Então, a gente vai aproveitar algumas coisas e depois eu corto um outro pedaço e aí eu junto. Então, aqui a gente tem a base da nossa blusinha, né? E como que da blusa frente. Como que eu aproveito para fazer as costas? Eu venho aqui, ó. Traço aqui as minhas costas, tá vendo? O ombro costa, geralmente a gente sobe 2 centímetros e desce 2. Eu prefiro subir 1 e descer 1. Então, para mim, fica melhor. Costas. E aqui, geralmente, a gente desce 3 centímetros. Então, a gente fez aqui agora o quê? A base de blusa. Dessa base de blusa é o que a gente vai riscar agora para chegar na blusa que a gente tem aí, que tá na foto, não é? Vamos ver o que a gente precisa para modificar. Vamos lá. Parte da frente. Vou riscar aqui
em preto. Então, eu vou entrar do ombro para cá, eu entro 3 centímetros, ó, viram? E eu vou deixar a minha alça com uns 3 centímetros pelo menos, né? Então, tanto frente e costas vão ficar com o mesmo valor de alça. Eu deixei 3, tá, gente? Eu sei que na foto a alça dessa blusinha deve ter aí uns 2, mas eu deixei 3 para ficar um pouquinho mais larguinha, que fica melhor pra gente que gosta de usar com sutiã, tá? Então, eu deixei aqui 3 centímetros, tanto frente como costa, e já tá o valor da minha alça. Como que eu acerto a minha cava? Eu venho aqui, ó, viram? E vou acertar aqui a cava frente. Para acertar a cava costas, ó, eu vou até de vermelho. Eu venho aqui, ó, tá vendo? E acerto a minha cava costas, viram? Então, ela tem uma leve diferençazinha. Depois eu acerto aqui, ó, com a régua, né? Com a tesoura, com o que for. E aqui, como que fica? A parte das costas, meninas, ela tem um decote V bem profundo, não é isso? E esse decote V, vamos lá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou descer da linha de cava somente 5 centímetros e vou traçar o meu decote V costas, ó. Viram? Desci 5 centímetros da linha de cava. Para quem gosta dele mais profundo, vocês vão ver como vai ficar o meu. Você vai descer aqui, ó. Ou seja, você desce pelo menos uns 10 centímetros. Eu desci 5, tá? Da linha de cava, desci 5. Se você quer mais profundo, você desce daqui 10. Eu vou descer assim que já vai ser suficiente para mim. Então aqui, ó, de vermelho vai ser a parte das costas, que a gente vai cortar daqui a pouco. Só que a parte da frente, ela é levemente arredondada aqui na frente, não é? Então, do seu decote frente, você desce aqui, ó, uns 4 centímetros. Eu desci uns 4 centímetros, já é suficiente. E você vai vir aqui, ó, arredondando, ó. Tá vendo? Ó, se você não quiser usar, se você quiser a régua, você usa, ó. Eu tô vindo aqui arredondando, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Prestem atenção. A gente tem como se fosse, se você observar bem, a gente tem duas blusas aí. A gente tem as blusas da parte de baixo e a gente tem a blusa da parte de cima. Vou mostrar para você e vou explicar as diferenças de cada uma. Então, vou cortar esse molde, a gente vai cortar essas da parte de baixo e vou explicar o que seria da parte de cima. Vamos lá? Deixa ali o papel, daqui a pouquinho a gente vai usar esse papel aqui. Então, vou cortar aqui, ó, primeiro a minha frente, estão vendo? Ó, recorto aqui o ombro costas, né? E recorto aqui, ó, na parte do meu ombro costas e cava, né? Ó, aqui eu vou só acertar. Pronto. Eu não vou fazer azul, meninas. Esse azul marinho é lindo. Mas eu já fiz outro dia umas peças azul marinho, né? Então eu vou fazer uma cor diferente que dá um destaque mais pro coral. Aliás, é um coral meio vermelhado, tá? É a cor que eu vou estar utilizando. Eu estou utilizando aqui um crepe de seda, ele é bem fininho. Enfim, então vamos lá. Cortamos e vamos fazer aqui agora o que que eu vou cortar primeiro. A parte das costas, ó. Então, essa aqui é a parte das costas, é o que eu vou cortar primeiro, tá? Só para você não se confundir. Então, só prestem atenção. A blusinha não é difícil, mas tem que prestar atenção, tá bom? Ó, tecido fininho, né? É bom que tem um caimento bem bacana. Olha aqui. E é um modelinho de regata super diferente, muito lindo, né, meninas? Ó. Tô cortando aqui a parte das costas, tá? Pronto. Agora vamos cortar. Você deixa aqui embaixo pelo menos uns 3 centímetros, é o que eu sempre falo, né? De margem de bainha e 1 centímetro de margem de costura.
Parte das costas. Eu já cortei essa parte aqui das costas. Ó, e presta atenção agora numa coisa que eu vou falar para vocês. Essa parte das costas dessa blusa, você que vai decidir se você vai cortar 2 vezes para você conseguir dar o efeito que eu vou dar, igual eu vou mostrar para vocês, ou se você vai cortar somente uma vez e vai colocar um revel para fazer o acabamento, tá bom? Eu vou cortar 2 vezes e vocês vão ver depois o porquê que eu vou cortar 2 vezes para poder a gente conseguir dar o efeito que eu quero dar nessa peça daí, tá? Não quer dizer que seja dessa forma, mas é assim que eu vou fazer. Então, se você não quiser, eu tô dando as 2 opções para vocês, tá? Então, aqui eu vou cortar mais uma vez. E eu vou cortar exatamente mais uma vez, aqui, ó, prestem atenção. Na linha de cá, da linha da cintura, eu vou descer aqui uns 5 centímetros, ó. Eu vou descer aqui uns 5 centímetros mais ou menos. Vou dobrar aqui o meu molde, ó. Das costas, tá? Então, da linha da cintura, eu desci aqui 5 centímetros. E agora, quem já entende mais de modelagem já deve estar sabendo o que eu vou fazer, né? E agora eu vou cortar mais uma vez a minha parte das costas, tá bom? E a parte das costas eu tô cortando mais uma vez por 2 motivos que vocês vão ver depois no final quando ficar pronta. Então, ó, mais curtinha, tá? Ó. Mas, como eu disse, não precisa fazer dessa forma. Você pode fazer de outra maneira. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao canal. Quem tá aí pela primeira vez, deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Pronto aqui. Pronto. Então, nossas costas já está cortada, já está definida. E daqui a pouco a gente volta, né? Agora, eu volto com o meu molde aqui, prestem atenção. E vou tirar tudo que era das costas. Então, o que era das costas? O ombro, não é? A parte aqui da cava, ó. E essa parte aqui, ela vai continuar. Vou só riscar essa linha vermelha para vocês não se confundirem, né? Foi. Agora eu vou pegar, olha aqui. Ah, tá. Vamos lá, gente. Espera aí. Antes. Senão depois eu vou cortar o molde e aí ninguém merece. Vamos lá. Eu tenho a parte da frente aqui. Lembra que a gente sempre fala em relação à questão de cava, né? Pelo menos uma pence. Então, eu gosto de fazer uma pencezinha de cava para não ficar aquele papo. Então, eu vou colocar aqui meu molde e eu vou traçar exatamente o meio dele. Ó, tracei aqui o meio da minha cava e vou fazer uma pence aqui, que pode ser de 2 centímetros, que seria uma pence de cava, tá? Ó, risco aqui um comprimento de 9 centímetros, já é suficiente, tá? Ó. E vou fechar exatamente aqui, vou deixar ela camuflada. Então, eu vou fazer como? Vou fechar aqui a minha pence, ó. Vamos fechando, tá vendo? Fechei aqui. Esse restante aqui, você acerta no seu molde ou você acerta aqui quando você estiver colocando agora um papelzinho para acertar.
Aqui ele dá um papo, esse papozinho você vem aqui, ó, e morre com ele aqui mesmo na sua modelagem. Pronto, ó, morreu, tá quietinho ali, não vai mais brigar com você. Pronto, tá bom? Vimos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, presta atenção, isso aqui é obrigatório na parte da frente. Você tem que cortar essa parte de baixo da sua blusa aqui primeiro, tá? Então, vamos lá agora, cortando a parte da frente da nossa blusa. Ó. Deixa eu colocar aqui, ajeitar aqui o nosso tecido. Aqui, e a gente vai colocar exatamente aqui agora, ó, acertou seu molde. Peraí, meninas, vamos deixando aqui, que tem que deixar a margem de costura, né? Tecido fino, você tem que acertar ele direitinho aqui, ó. A parte de baixo a gente tem que deixar aqueles 3 centímetros, lembra que a gente falou, né? Tem que deixar da bainha, ó. Pronto. E agora a gente vem cortando. Ah, então, meninas, teve gente que viu sim. É porque depois eu esqueci de deixar o link para vocês, eu cantando. Pois é, eu deixei, na verdade, o link, eu esqueci de deixar nos stories. Mas eu deixei o link na live que a gente estava tendo no dia. Era a live lá do ateliê. Aí eu deixei o link. Teve gente que viu sim. Até me falou ontem na live. Meninas, pois é. Mas a próxima vez eu vou deixar, eu não vou esquecer não, vou deixar lá nos stories e aí vai todo mundo ver. Então aqui, cortamos agora a nossa parte da frente principal, que é a parte de baixo, não é? Olha aqui, prontinho aqui, frente pronta. E agora, tá na hora da gente pegar o nosso papel. E eu vou colar aqui, porque eu preciso que ele tenha a segunda parte, senão a gente não consegue fazer esse transpasse aí, né? A gente precisa de papel aqui agora, tá? Peraí, gente. Deixa eu fazer assim. Fazer assim, que aí eu corto depois ele ao contrário, tá? Então, tudo a gente tá aqui, ó. Aqui eu já tô até acertando aqui a diferença nesse molde. Quem não tá entendendo já vai entender esse processo aí. Olha aqui, deixa eu só colar esse papelzinho aqui para não fazer falta, né, meninas? Pronto, então temos aqui o nosso molde frente inteiro, tá? O que a gente tem que avaliar na blusinha quando a gente for fazer? Que ela é transpassada de uma alcinha para outra, né, de um lado para o outro, e você vai fazer exatamente agora esse processo. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó, presta atenção agora, a minha linha da cintura, viram? E eu vou vir marcando aqui na alça exatamente o quê? Menos 1 centímetro. Essa alcinha tem menos 1 centímetro aqui do transpasse, ó. Então, de dentro, daqui de fora do ombro para dentro você entra 1 centímetro. E agora, eu venho aqui, ó, desço da linha de cintura, lembra? A gente não desceu costas 5 centímetros, a gente desce aqui também 5 centímetros, ó.
Desci, né? Agora que eu desci, o que que eu faço? Se você achar difícil vir traçando essa parte sua arredondada, você faz uma reta assim, ó, igual eu vou fazer aqui, ó. Faz uma reta aqui e depois você pode pegar exatamente o meio, abrir aqui com 1,5 cm ou 2 centímetros, ó. E você vem exatamente traçando aqui, ó. Ó, tá vendo? Você faz aquela curvatura. Você deixa aquela parte mais abauluada. Se você já tiver com a régua, melhor ainda, ó. Tá vendo? Ó, pronto. Então, já fiz esse transpassado dele. Lembrando que quando a gente for cortar aqui, a gente já tem que deixar o valor da nossa bainha. Porque senão, você termina vindo aqui, ó. E depois vai ficar muito menor, tá? Então, fizemos o nosso transpasso. É exatamente isso. Eu vou estar cortando aqui agora, ó, esse valor. Colar aqui, senão os papéis vão soltando tudo, né, gente? Pronto. E já temos aqui a nossa parte da frente. Então, o que que você precisa aqui, ó? Lembra, tá? Por exemplo, de você colocar aqui um esquadro seu, você já pode ter feito isso, para você traçar o seu fio, né, da sua blusa, para você não se confundir, tá bom? Aqui a gente já tinha uma linha reta, que era a linha do meio da blusa, né? Ó, aqui é o meio da blusa, você vai cortar isso aqui 2 vezes, que é de um lado e do outro, tá? É isso que você precisa. Então, vamos agora organizar mais o nosso tecido. Então, essa parte da frente, gente, querendo ou não, obrigatoriamente, para fazer essa base da frente, você precisa cortar 2 vezes, que é a base de baixo e a parte da base de cima, tá? Vamos lá agora. E agora eu venho aqui, ó. Espera aí, gente, que esse tecidozinho é mole. E a gente tem que estar toda hora levantando ele. Eu já vou fazer, só um minuto que eu já vou fazer aqui os cálculos pra gente ter certinho, porque aí eu vou dar 2 cálculos por conta da forma que eu vou fazer, né? Que eu falei com vocês. A gente tem 2 formas de fazer, eu disse aí, eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá? Ó, aqui. Então, você tem que lembrar, olha aqui, que aqui não é meio, aqui é uma lateral, né? Então, a gente tem que, deixa eu até ver aqui, senão vai faltar tecido aqui, ó. Nessa quina aqui, né? Pra fazer a bainha. Então, vamos lá. Ela não é difícil, mas é uma blusa que tem mais detalhes. Então, por isso que você tem que estar prestando atenção, tá? É só isso. E, claro, gasta também tecido, né, minha gente? Ó. Então, daqui a pouquinho eu vou lendo vocês. Então, vamos lá? Agora, a gente deixa aqui, ó, a quantidade que você precisa para fazer a sua bainha. Geralmente, a bainha dessa curvatura é bainha de lenço, né? Então, lembra de você deixar pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Já é suficiente. A lateral, 1 centímetro também, de margem de costura. E o restante a mesma coisa. Esses processos aqui são os mais chatinhos, mas depois vocês vão ver como que a gente encaixa tudo e você não se preocupa nem com muito acabamento. Então, se você, por exemplo, não tem overlock, você já pode fazer ela toda na costura francesa, que dá certinho, tá bom? Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui, o que que a gente vai precisar? A gente precisa, vamos falar de metragem de tecido, e eu vou falar agora de duas formas de metragem por conta do que eu tô explicando, que quando chegar no final que eu vestir a blusa daqui a pouquinho, vocês vão entender. Então, presta atenção. A maneira que você gasta menos tecido, você já vai gastar, querendo ou não, 1,5 metro de tecido. Por quê?
Porque você vai cortar, ou seja, você precisa ali 70 centímetros pelo menos para a primeira base, ou seja, costas e frente, né? Só que depois você tem que cortar essa outra frente. Então, você vai precisar de mais 60, 70 centímetros pelo menos, não é? Então, você vai gastar pelo menos 1,5 metro de tecido. Aí você já tem que pensar. Se você for fazer da outra forma, no final, você termina gastando daqui a pouco a mesma coisa. Por quê? Porque nesse 1,5 metro, quando você comprar, esses outros 60 que você cortar só essa partezinha aqui, ó, gente, da blusa, vai sobrar o outro lado, um pouco do outro lado para você cortar, tá vendo? E aí, esse outro lado, você aproveita para cortar e já fazer o quê? A parte das costas, como nós fizemos. Então, no geral, você pode até, porque essa curvatura, ela faz um pouco assim no molde. Então, claro, você não vai comprar ali um 40 certinho, compra um 60 de tecido, né? Porque sempre um pouquinho a mais ajuda você na hora, tá? Então, vamos montar agora as nossas peças para vocês conseguirem entender como que é o processo dessa blusa. Vamos lá? Então, aqui, ó, eu tô com a minha base frente, porque a gente tem que ter uma base frente e tem que ter o nosso transpassado, não é isso? Então, vamos lá. Ó, o que que eu faço? Eu vou abrir aqui a base frente minha. Vou tirar aqui agora essa parte minha do transpasse. Então, até parece... Agora, eu venho aqui, ó. Coloco essa parte aqui, tá vendo? No meu molde, do meu molde. Você vai fazer uma coisa por vez, tá? Ó. Colocou aqui, né? E você tem que colocar agora o outro dessa maneira, ó. Então, vamos encaixar aqui. Encaixar aqui. Tá vendo? Ó, só tô prendendo aqui, gente, para não ficar. Só que o que que acontece? A gente tem que passar uma costura aqui e uma costura na cava. Mas antes de passar essas costuras, o que que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar fazer já o acabamento. Por conta de que esse acabamento, ele já vai ficar embutido. Tanto a parte de cima como das costas, ele já vai ficar embutido aqui de uma vez. Então, a gente tem que fazer esse acabamento aqui, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vou chegar para lá porque a gente vai para a costura. Vamos pegar a parte das costas? Agora as costas. Olha aqui. Costas aqui. Olá, Magali. Ah, entendi. É, né? É, acontece mesmo. Às vezes tem gente que não consegue e tal, enfim, desiste. E a gente tem aí, sim, a venda. Me passa lá no Instagram qual o molde que você estava precisando para você comprar, tá? E a gente vê o que pode estar fazendo aí por você, tá bom? Com certeza. Vamos lá. O que que eu faço nas costas? Eu vou juntar aqui, ó, o meu decote V. Lembra que eu cortei 2 vezes, né? Justamente para a gente fazer o quê? O acabamento aqui. Bom fim de semana para todo mundo que tá chegando aí. Beijo no coração. Ó, vamos juntando aqui. E se você decidir não fazer dessa forma, você vai fazer o seu revel na parte das costas, que foi o que eu falei lá, tá bom? Olha aqui. Então, eu venho e costuro, essa parte aqui. Então, vamos para a máquina. Isso aqui eu tenho que fazer e esse acabamento eu também já posso fazer da minha peça, tá? Vamos lá, meninas. Máquina reta agora. E vamos aqui. Quem eu não conseguir responder aqui, vai me passar mensagem depois, né? Em algum vídeo no YouTube ou no Instagram Gisleide Novelo, que depois eu respondo, tá?
Então, vamos aqui. Desculpa, gente, terminou balançando. Então, vamos costurando aqui parte das costas, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou lendo vocês aí. De como se chama aquela máquina de botões? Então, geralmente é máquina de... Como é que fala? Aqui em Portugal chama, não é de botão forrado, é botão, acho que é encapado. Eu nem consegui ligar para o rapaz ainda. Tem um rapaz que vende, vou ver se eu ligo. Ó, meninas, aqui você vem no decote V, faz aquele pique, ó, um pequeno cortezinho de um lado do outro, tá? E você vai vir aqui e já vai desvirar. Olha aqui. Então, assim que vai ficar a minha blusa da parte das costas. Aonde que eu vou passar o meu pesponto? Eu já vou passar o meu pesponto desse lado, que é o lado onde tem a blusa maior, tá? Passa o ferrinho primeiro, que isso te ajuda. E vocês vão ver que apesar dessa trabalheira que a pessoa olha, a blusa fica assim, pronta muito rápido e com um acabamento espetacular. Então, é máquina de forrar botão mesmo. De encapar botão, né? Acho que aqui chama assim, encapar botão, eu acho. A agulha que eu tô usando, 8011, né? Ponta bola dourada, tá? É a que eu tô usando. Balancim, né? Mas balancim aqui eu acho que... Não, mas aqui não chama balancim não, gente, aqui em Portugal, tá? Aí no Brasil que chama balancim, né? É, mas aqui não chama não. Porque o cara tinha me falado, teve um rapaz que me falou de prensa de coisa botão. Ai, sei lá, enfim. Olha aqui, então tá vendo? Meu decote V já está pronto, já está perfeito, só falta eu passar um ferro. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Ó, eu vou vir passando, fazendo uma bainhazinha bem fininha, ó. Bainhazinha bem fininha aqui na parte das costas. Que embutir, né? Entendi, Maria. É, a Anabela me passou o contato de um rapaz lá de Lisboa. Eu vou ver se eu consigo ligar para ele, para eu conseguir, entendeu? Vamos deixando o like aí, gente. Vamos ver se a gente chega aí nos 500 likes. É, que aí eu tento comprar. Sim, o tipo de tecido influencia totalmente. Por exemplo, se você for fazer essa peça que a gente está fazendo hoje, agora, essa regata numa tricoline normal, ela vai ficar mais armada, né? Ela não vai ter um caimento tão bacana, entendeu? Então, com certeza influencia. Então, aqui, gente, nossa peça das costas já está aqui acabada, tá? Vamos lá. Agora, vamos pegar aqui parte da frente, não é? E a parte da frente aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o acabamento. Então, você tem que lembrar, só para você não se confundir, se a gente vai costurar aqui e depois a gente vai virar, então esse acabamento tem que ser todo aqui para dentro, né? Vamos fazer aqui a bainha de lenço, ó. Deixa eu acertar isso aqui, tá dando uma diferença ali. Como é que a gente faz? A gente vem aqui agora... E vai passar uma costurinha bem fininha aqui. Ó, deixa eu vir aqui acertando aqui, meninas. Ó, bem fininha. Já tem vídeo no canal aí explicando como fazer bainha de lenço, tá?
Mas eu já vou fazer aqui. Você vem dobrando aqui bem fininho. Sim, é isso mesmo. A matriz tem vários tamanhos. Pois é, eu tô para ligar pro rapaz que eu tô precisando. Ai, se arrependimento matasse, eu não tinha deixado a minha aí no Brasil. Na verdade, eu deixei, né? Eu terminei depois me desfazendo, enfim. E aí a gente, depois que a gente sente falta, né? Custa o quê? 700, 800 reais essa minha máquina? O que tá custando aí no Brasil? É? Essa máquina reta? Ah, que legal, entendi. Então, essa máquina reta aqui em Portugal, no mercado, né, que é o Lidl que vende, ele vende a 99 euros. Aí você já faz as contas. Quando o euro tá mais baixo, até tudo bem, vale a pena, né? Quando não tá, entre aspas, aí fica mais caro, tá? Agora, a questão que você tem que prestar atenção é porque aqui é tudo... Como é que se diz, meu Deus? Aqui é tudo 220, tá? Aqui não é 110. Então, é só isso que tem que prestar atenção. Aqui é tudo 220. Que foi uma das formas de que tem máquina que não tem seletor. Tinha máquina minha que não tinha seletor, tá? Então, lembra disso, que é para não ter depois problema. Tô fazendo aqui, gente, a bainha de lenço, tá? Como acabamento aí que a gente precisa, né? Não entendi. É uma peça, não é a máquina? Não entendi, Maria. Na minha máquina que eu tinha comprado aí no Brasil, ela forrava botão, eu mudava a matriz, ela fazia esse ilhós, ela fazia tudo, era só eu mudar a matriz. Agora aqui, nossa, a mesma máquina não encaixa não sei o quê. Enfim, eu também não testei para colocar na minha, não. Eu teria que comprar e testar. E se não desse, comprasse a máquina, entendeu? Mas pelo que a outra menina, teve uma menina que me falou que era lá de... Como é que fala? Lá da Espanha. Ela tinha me dito que não encaixava. Entendeu? Vai saber, né? Então, enfim. Vamos lá, hein? Encher a nossa bobina. Ah, entendi. Mas as matrizes não é difícil de comprar, não. No Brasil vende naquelas lojas caçula, vende direto, né? Vende numa boa. E a minha, na época, eu comprei lá, na caçula. Entendi. Ah, que legal, Quitéria. Que ótimo, isso mesmo. Então, vai se inspirando aí para fazer coisa e vender, sabia? Então, essa máquina minha, olha, eu nunca tive uma máquina ainda, presta atenção no que eu vou falar. Eu ainda não tive uma máquina doméstica da Singer que não costurasse malha, tá? Eu vejo mesmo as meninas falando isso, mas eu nunca tive esse problema. Então, assim, a minha máquina mais antiga da Singer é a Facilita, aquele modelo padrão comunzão Facilita, só que a minha ainda tem a base de ferro, né, que é antiga, as antigas têm a base de ferro, então ela costura a malha numa boa, e essa daqui também. Hoje mesmo, a gente colocou, eu tava vendo um vídeo ali, e era base de malha, a gente tinha feito aqui, nessa máquina que eu estou explicando aqui, fiz com 2 agulhas, o acabamento ficou perfeito. Então, eu ainda não tive
Então, essa minha máquina aqui eu costuro numa boa. Agora, é claro, gente, eu não presta atenção no que eu vou falar. Eu não tô com todos os tipos de malha aqui, né? Então, assim, pode ser que às vezes uma malha específica, entendeu? Não costure, né? Eu não faço muita malha, é uma coisa ou outra de malha que eu faço. Ó, aqui, tá vendo, gente? Como é que já tá bem bonitinho? Agora eu venho aqui pra fazer do outro lado o meu outro acabamento aqui, né? Isso, a Solange está até colocando os lugares aí que vendem, né? É porque eu não posso ficar olhando toda hora para vocês aí, porque senão eu nem cortei aqui, tá, gente? Eu já faço aqui bem no cantinho, a bainha de lenço. Então, praticamente nem fica tecido aqui para eu cortar, tá? Mas quando a pessoa não tá com muita prática e sobra aquela quantidade toda de tecido, eu até mostro no vídeo. Eu faço maior e mostro que tem que cortar, tá bom? Eu já faço aqui bem fininho, porque aí eu não preciso nem me preocupar em pegar para cortar aqui. Ó. Fiz aqui, agora vamos lá, virando, né? A gente costura uma vez a bainha de lenço, depois costura a segunda vez aqui. Então, vamos lá agora. É só isso aqui. E você também, se tiver overlock, você pode passar no overlock, pode passar aquele ponto frufru, né? Eu poderia até ter passado também o meu pontinho da Ultralock, aquele frufru, fica ótimo também aqui. Doméstica e semi-industrial, toda zigue-zague e ambas costuram malhas finas ou mais encurvadas, e nesse também são mais antigas. Ah, então, eu tenho escutado mesmo algumas meninas falando que não consegue costurar malha, mas tem que observar alguns detalhes, de repente o ponto, a agulha, se tá com a agulha certa, porque tudo vai influenciando na máquina, né, gente? Pronto, então, vamos ver aqui pelo lado que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu mesma aqui não me confundi, né? Ops, olha aqui. Então, fizemos aqui, ó, parte já do nosso acabamento. Estão vendo aqui? Depois a gente passa um ferrinho, ó, tá? E agora eu vou costurar exatamente aqui em cima, né? E esse detalhe nosso do nosso decote. Vamos lá. Já juntando, né? Na interlock, na galoneira, onde, claro, não, isso é óbvio, a gente sabe que tem máquinas específicas para malha, mas para quem faz uma coisa de vez em quando, dá para fazer nessa aqui, sim, entendeu? Ó, agora eu vou só acertar isso aqui, tá, gente? Também, a tensão da máquina, verdade, quando tá alterada, qualquer coisa da máquina que tá alterada, que não é para aquele tecido, não dá certo. Igual aqui, eu tô costurando aqui esse crepe de seda, mas presta atenção. Se a minha máquina tivesse com ponto largo, isso aqui não tava assim não, ó. Olha aqui, não tava com esse ponto perfeitinho assim, retinho não. Tava todo franzindo. Por quê? Porque vamos fazer os piques aqui, tá, gente? Já tô no automático aqui cortando, daqui a pouco tô esquecendo até de falar.
Por quê? Porque máquina, a gente tem que ir acertando elas de acordo com o ponto. Isso são todas, não é só máquina reta, não, né? Ah, esqueci. Vamos lá. Aqui agora, ó. Eu deixo aqui, aquela parte da bainha. E eu venho aqui, ó, costurando já essa parte da minha cava, tá? Eu nem lembro se eu fiz isso na parte da frente, das costas, aliás. Eu já venho costurando aqui a parte da minha cava, meninas. De um lado, e você costura aqui também do outro lado, ó. Tá? Vamos fechar aqui a cava. Isso aqui depois a gente ajeita, porque não vai fechar junto mesmo, né? Aquela parte do transpassado. Alguns itens, né? Entendi. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Nessa parte da cava, ó, você também vai dar esses piques aqui, ó, tá? De um lado e do outro. Eu vou ver, eu acho que eu não passei a cava das costas, né? Eu vou pegar agora para já fechar a cava das costas também. Então, quando você fechar, ó, a parte de cima, você já fecha as cavas de uma vez, tá vendo? Porque aí você já fica com o acabamento. Vamos virar agora a blusa? Ó, a gente já vai virar aqui, virando aqui a parte da blusa. Olha aqui, viu? Essa parte a gente vai trazer ela pra cá, né? Que ela vai ficar assim. E aqui, ó, aqui não vai ser a parte da frente. Eu já pego aqui essa parte da minha cava costas, ó, costas não, né? Do maior e já venho fazendo aqui, ó, já posso fazer um pesponto também. Mas geralmente esse tecido fininho, gente, muitas vezes eu nem faço esse pesponto na cava, tá? Nem tem necessidade, ele já fica ali embutido direitinho, tá bom? Ó, até porque aqui no finalzinho é mais chatinho, né? Pra gente fazer. Então, o importante é pelo menos você conseguir costurar bem direitinho. Peraí que eu vou ter que abrir por aqui. Ó. Pronto, só fazendo aqui, tá bom. Ó, fiz aqui um pedacinho, ele já fica aqui viradinho, ó, automaticamente, viu? Fiz até aqui em cima, deixei só 2 dedinhos aqui da alça, não tem problema. Você pode fazer de um e do outro, mas também se não fizer, ela não fica virando. Vamos ver aqui a parte das costas? Ah, eu não fiz a parte das costas, então deixa eu voltar aqui novamente para a gente costurar a parte da cava costas, tá? Ó, você acerta bem direitinho. Deixa eu colocar um alfinete porque tá dando ali uma diferença, que é para quando a gente costurar não tem problema, né? Vamos deixando o nosso like, vamos lá, estamos com 439 likes, então vamos chegando aí aos nossos 500 likes, né? Pronto. Agora eu pego aqui, faço aquela mesma coisa, eu vou dar uma leve acertada aqui, ó, né? Essa parte do meu tecido. Tira o excesso. E vamos fazendo aqueles piques aqui que a gente precisa. Cuidado para não cortar a própria costura. Vamos fazer aqui do outro lado. Ó, acerta direitinho, que é para você tirar
coisa que dá. Muitas vezes a gente já sabe, né, que tecido fininho, ele gera essas diferenças e a gente tem que estar toda hora terminando de acertar ele, né? Aparelho de colocar botões, é isso? De forrar botões? É verdade. Tem que regular, com certeza. Cada máquina tem que regular mesmo para cada tecido. Senão não costura não, dá problema. Isso. É a melhor coisa, igual a Celina tá falando, né? Vai pegando um pedaço de tecido, vai ajustando, isso aí. E vai vendo qual ponto, qual a tensão que fica melhor, né? É a melhor coisa, gente. Tá certíssimo. Deixa eu acertar aqui esse outro. Vamos lá, fazendo os nossos piques. E agora eu vou desvirar e ao mesmo tempo passar para bater um ferrinho, né? Agora sim. Ó, costas. Costas aqui já tá prontinha. Agora vamos aqui para a parte da frente, ó. Frente também. Então vamos passar um ferrinho que agora a gente vai juntar as laterais, gente, e a blusinha vai estar pronta. Por incrível que pareça, né? Claro, vai fazer a bainha, essas coisinhas, mas o principal já fica aqui prontinho. Então, é importante você fazer esses detalhes da peça. Ó, bate bem o ferrinho, tá vendo? Quando o tecido é fininho, nossa, ele vai assentando de uma forma que fica... Ó. Daqui a pouquinho eu leio vocês aí, gente. Ferro aqui. Não dá, né? Pronto, peguei aqui essa, já passei. Deixa eu passar logo aqui, já que a gente já tá com o ferrinho aqui, né? Agora aqui, ó. Principal aqui. Parte da nossa cava. Daqui a pouquinho eu tô lendo aí, gente. Agora eu não consigo olhar aí para vocês. Aqui tem que ter paciência agora. Ih, gente, soltou ali um pedacinho. Não tem problema, deixa eu bater logo o ferrinho aqui. Que aí fica só esse pedacinho ali. Ó, a mesma coisa aqui. Já vem passando aqui um ferrinho. E depois a gente vai pegar aquela parte da alça lá, né? Justamente para poder a gente prender ali quando a gente for fazer o acabamento, tá? Pronto. Passei aqui, ó.
Agora, meninas, só um minuto, porque aqui, ó, ele saiu aqui um tiquinho, ó. Eu vou ter que desmanchar aqui um pedacinho. Um pedacinho aqui, ó, que saiu. Vou abrir para encaixar, ó. Tá? Esse pedacinho aqui. Porque a gente tem três tecidos aqui, né? Aí a gente termina não vendo. Gi, fiz a regata com renda, ficou maravilhoso. Gi, você usa essas roupas que você faz nas lives? As que eu não vendo, eu uso, né? Com certeza. Eu uso sim, também. Algumas ficam no ateliê. Claro, eu não compro mais roupa não, gente. Só compro uma peça se for uma coisa assim muito específica, que de repente eu não tenha tempo de ter feito, entendeu? Do resto, eu não compro não. Aqui, é porque a minha costura soltou, gente, ali. Aquele pedacinho, né? Danadinho. Se soltou, escorregou. Pronto. Por isso que eu tive que virar ali, senão não dá pra deixar pra depois, né? Não dá pra deixar pra depois. Pronto, firmei aqui. Agora vamos entender o processo da blusa. Vamos lá pra outra câmera, né, que é maior. Dá pra vocês verem melhor. Com o transpasse e decote ficou linda. Que ótimo, gente. Fiz a regata. Obrigada, Noemi Delgado. Olha, então prestem atenção aqui agora, que esse é o principal para você fazer a finalização da sua peça, tá? Porque ela é chatinha, né? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Vocês estão vendo aí pelo computador, já tá vendo a parte do transpasse. Você pode deixar, a blusa vem para cá, ó, por conta do tecido, tá? Mas você traz ela para cá de novo, porque é justamente assim que ela vai te dar essa voltinha, ó, para você ficar. A não ser que você não queira, você quer deixar ela toda retinha, você faz assim e tira essa aba, porque o tecido termina ficando enviesado, né? Então acontece isso. Então, vamos lá. Como que ela vai ficar? Aqui tá a frente. Lembra que a parte das costas não tem uma parte que é mais curta? Ó, essa parte aqui não tá mais curta? Ó, agora eu venho aqui e coloco dessa forma, ó. Viu? Coloco dessa forma aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha regata costas, ó, na parte da cava da costura, abro a minha regata também da cava da frente e vou juntar costura com costura. Vou colocar aqui um alfinete, ó. Ó, viu? E vou juntar. O que que eu vou juntar? Espera aí que eu tenho que abrir ela aqui agora, ó. Senão vocês não veem. Olha aqui. Eu abri minha blusa. Então, eu tô juntando a minha parte das costas com a minha parte da frente. Viram? Para eu costurar. E vou juntar aqui frente com costas também, ó. Ó. Vou passar uma costura reta aqui. A mesma coisa aqui, ó. Já que ela já tá aberta. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Aqui é a aba da parte da frente e aqui costas, né? Frente não, desculpa, gente. Aqui é frente, aquela aba do transpassado, e aqui é frente, o fundo da frente. E agora eu vou pegar a parte das costas e vou juntar assim, ó. Um em cima do outro, costura com costura. Pronto, juntei. Aí eu vou vir costurando. Se é o que? Se eu acho, se o decote V é meio chatinho. Quando é na frente, tudo bem, mas nas costas é difícil dar problema. 99% nas costas não gera problema, não. O mais problemático é quando é realmente na parte da frente. Aí sim, mas do resto não, entendeu? Pronto, então agora vamos lá para a máquina para a gente fazer essa costura. Ó. Vou começar aqui pelo meio, pela costura do meio, que na verdade nada mais é do que as costuras da cava, né? A gente tá juntando aqui, unindo cava com cava, tá? Ó.
Ah, que bacana, isso aí. Arrumando a casa e vendo a live, que ótimo. Ó, e aqui agora, eu junto, tiro só aquele bico, né? O bico que tava ali do canto da lateral. Vamos juntar agora o restante. Gente, o acabamento todo embutido. Eu vou mostrar aí mais um detalhe. Bom, vamos costurar o outro lado, senão fica muita coisa. E aí daqui a pouco ninguém entende nada, né? Então vamos lá. Vamos lá agora. Tô fechando já as laterais, tá? Peraí, gente, deixa eu acertar essa linha daqui. Tá meio solta, ó. Tava solta. Casaco de inverno a gente já tem alguns no canal. Do ano passado, nós fizemos. É só bater lá, casaco de inverno, sobretudo, não sei o que, trench coat, algumas coisas assim. A gente já tem lá, Gisley de Novelo, que encontra assim, tá? Pode fazer uma costura francesa depois na parte mais longa, com certeza, tá? Que justamente cada detalhezinho você já vai, né? Ou seja, se você observar, deixa eu só ver aqui essa pontinha que é para casar aqui o final, gente, só um minuto. Se você observar, essa parte da sua blusa, você pode sim fazer a overlock, né? Mas você também pode pegar e passar a costura francesa. Costuramos as laterais, vamos agora abrir nossa blusa para a gente ver como estamos. Agora a gente tá só com os bicos as pontas das alças, não é? Ó, vamos ver aqui. Olha aqui como é que ficou. Você veio aqui, costurou, ficou aqui pra dentro certinho, né? Só que a gente quando costurou, essa parte daqui que é da frente da blusa, presta atenção, você tem uma lateral aqui que ela fica com a costura. Então o que você faz aqui, ó? Você vem aqui, retira esse excesso, corta bem fininho aqui, ó. E a gente passa aqui agora uma costurinha francesa para o acabamento dessa parte daqui, tá? Ó. O restante ali eu posso passar uma overlock. Ou se eu decidisse também, né? Corta bem fininho, gente. O máximo que você puder sem cortar a linha, né? Ó. Pronto. Agora, você, primeira coisa, dá uma passadinha, tá? Eu vou pegar aqui agora, ó, pelo lado do avesso, né? E vou vir aqui agora, ó, bem na pontinha, para fazer o meu acabamento. Ó, da costura francesa. Eu vou até mostrar a quantidade que eu deixei aí, gente. Foi muito micro. Ó, não sei se dá pra ver. Olha aqui, deixei muito micro, bem pequenininha mesmo, tá? É pra ficar assim, bem delicadinha, né? Ó, aqui tá a parte da minha costurinha francesa. E aqui o lado da frente da nossa blusa. Ele vai conflitar com esse pedaço, porque esse pedaço a gente passa overlock, tá?
Então, vamos lá. Vamos para o outro lado também, fazendo nossa costurinha francesa aqui. E, ao mesmo tempo, você tem o acabamento todo embutido. Gente, espera aí, que essa linha, acho que essa linha tá soltando aqui. Ó, tô falando. Tem hora que mesmo a gente deixando a caixa de bobina, né, só pra... ela fica meia frouxa, entendeu? Ela vai ficando meia frouxa. Então, tem que... Vamos lá agora. Pronto, aqui. O tecido influencia ao fazer a pence de cava? Não. O tecido não tem nada a ver com pence de cava ou não. É claro... É claro que se a gente tiver com uma malha, a gente já sabe que malha, no geral, a gente não usa pence de cava, né? Em malha, tá? Então, do resto, meninas, não tem problema nenhum, não. Vamos lá, gente, que agora eu que vou achar aqui onde é que tá minha blusa, né? Onde é que tá minha blusa? Pronto. Lado do avesso, como é que ficou o avesso? Olha aqui, o avesso da nossa blusa, ó, tá todo aqui. Essa parte do V com o nosso pesponto, costura francesa nas laterais, parte da frente toda embutida, não é? Agora, eu vou segurar, prender aqui, ó, essa parte aqui da minha alça, tá? E eu preciso colocar uma aqui para dentro da outra, que é justamente para eu fechar, né? Deixa eu tirar esse excesso aqui. Ó, mesma coisa aqui. Essa daqui, ó, meninas, ela já vai estar para dentro, ó, ela tá lá para dentro, tá vendo? Ó, então eu tenho que abrir ela aqui, porque ela tá lá para dentro. Cortar aqui, acertar, né? Ó. Não, eu não fiz pence no decote V das costas. Posso te indicar sim, eu não consegui ler seu nome, quem me falou de tabela. Me passa mensagem depois lá pelo Insta, tá? Ó, tô acertando só as pontas aqui das minhas alças, tá bom, meninas? Então, agora, eu vou fazer como? Eu vou encaixar essa aqui, ó. Eu vou encaixar minha parte da frente na parte das costas, tá? Vamos lá. Só tem que pegar a parte certa aqui, ó, das costas. Viram? Ó. Saí aqui meu dedo. E agora eu vou soltar esse alfinete, ó. Que eu tinha segurado ali. E eu tenho que colocar aqui certinho, segurar, não posso nem piscar. Porque senão a coisa vai sair ali, né? Deixa eu pegar aqui, meninas, só um minutinho. Ó, só pra gente ajeitar aquela parte, né? A gente precisa aqui. Não tô nem conseguindo ver aqui se tá certo esse valor aqui, ó. Você tem que botar ele aqui. Certinho, gente. Se é o quê, gente? Ah, que bacana, que bom, né? Quem tá fazendo aí para iniciantes, que bacana. Agora a gente vem costurando aqui, gente. Eu acho que foi, porque tem tanto tecido ali de uma alça, de outra alça, que eu já não tô nem enxergando mais. Vamos lá. Qualquer coisa é a regra básica, né? Qual que é a regra básica da costura, gente?
Alguém sabe? Ó, aqui, ufa, deu certinho. Ô, Glória, olha aqui, gente. Quando a gente desfaz, né, de um lado do outro, olha aqui, fica certinho. Avesso e frente. Agora vamos pegar o outro. A regra básica da costura, quem sabe? Desmancha. Não é, gente? Desmancha. Bom, vamos lá? Mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, senão eu vou me confundir. Ó, aqui tá a parte da minha frente, que tem mais tecido, e eu vou entrar com a minha mão pela parte aqui das costas. Ó, tô entrando. Por isso que é bom se você fizer esse tipo de acabamento, porque aí você embute tudo, tá? Fica perfeito, ó. Então, aqui frente com costas. Vou pegar agora e vou segurar. Só que eu tenho que soltar ali, ó. Ops. Porque eu não quero que embole aquele pedaço. Eu tenho que soltar ali, segurar, soltar aqui o alfinete e virar aqui, ó, rapidinho, sem soltar aquela parte. Senão depois eu não sei para que lado que é cada coisa, eu fico doidinha. Vamos lá. Deixa eu pegar minha pinça aqui, ó. É o capricho também, é verdade. Mas o desmanchar, eu vou te falar, gente. Olha como que a gente tem que fazer, né? E faz daqui, faz dali. Vamos lá. Gente, a próxima live não, ó. O próximo vídeo, né? Hoje é sexta-feira. Opa! É essa blusa aí linda, gente, cruzada. Verdade, Celina, não ter medo de desmanchar, né? Fabi Guimarães, me passa mensagem depois no Instagram, tá? É. Vamos lá. Olha aí, esse foi o colete de ontem, hein, gente? Lembra de ir lá assistir para deixar seu like, Então vai lá assistindo. Elisa, que bom, né? Gente, deixa eu ir acertando aqui. Ai, que bacana, fico feliz. A Elisa tá falando que foi fácil, né? Essa regrinha aí de embutir essa parte. Que bom, gente. Bom, agora eu vou lá, vou costurar essa minha parte. Tem que acertar bem o tecido. Eu tô vendo que tem um tecidozinho ali que tá meio querendo embolar. Mas vamos lá. Ó, ele já virou aqui. Quem mandou se virar, minha filha? Quem mandou? É porque a gente, às vezes, põe a coisa certa no lugar e a gente sabe que, às vezes, né? Quando vira, não dá. Então, tem que voltar e desmanchar. Ai, gente. Mas tá bom. Ó, deu certinho de um lado, deu certinho. Ah, é aqui que, ó, aqui que pegou. Tá vendo? Deu uma mini preguinha. Mas, enfim, depois a gente acerta, né? Meninas, então estão vendo, ó, certinho. Agora o que eu faço? Vou passar aqui a overlock nesse pedaço, vou passar rapidinho, tá? O colete pode ser feito com outro tecido, eu até falo lá no vídeo também, né? Você tem o neoprene, que é ótimo também, né? Você tem a própria sarja, mas você só tem que pensar o seguinte, de acordo com o tecido que você vai utilizar, você já tem que pensar no acabamento que você vai fazer, né? Por conta do acabamento. Porque o neoprene e o suede já são tecidos que você pode fazer ele e só recortar e já é suficiente para esse tipo de acabamento, né? Agora, outros a gente tem que ou colocar um viés ou forrar. Eu vou estar fazendo outros coletes depois com bolso, essas coisas assim, tá? Que aí vocês vão ver também. Vai deixando o like, vamos lá, chegar a 600 likes. Olha aí, então estamos aqui com a nossa blusa, só falta a bainha agora, a blusa tá pronta, o pior, como diz, já foi. Blusa pelo avesso e agora eu vou pegar para acertar, porque a gente sabe que tecido fino sempre vai dando aqui, ó, esses pitis, né? Eles querendo ou não. É a rainha. Olha aqui, ó, você vem aqui acertando aqui, ó os bicos, né? Que às vezes acontece aqui na nossa modelagem. A gente não quer, mas acontece. A Irani tá dizendo que é a rainha de desmanchar, né? É dose, não é fácil não. Usei, não gostei, estou desmanchando e vou refazer. Isso aí, Celina, tem que ser, né? Tem que ser, senão... Lembra de acertar as laterais,
Gente, sempre vai olhando para a peça no que você está fazendo, que é para você não correr lá depois que fechou a peça e você fala, ih, minha calça ficou assim. Experimenta, gente. Vocês experimentam. Lembra disso, não adianta você fechar uma calça todinha, botar zíper, botar bolso, aí você vai ver depois que a calça tá isso, que a calça tá aquilo. Gente, vocês estão em casa, experimentem, né? Aqui eu não consigo pegar na live ao vivo pra gente experimentar, mas assim, você faz a peça, você experimenta, depois que você experimentou, vai experimentando toda hora. Botou o bolso? Experimenta, veja se o bolso não tá abrindo, se tá certinho. Colocou a braguilha? Experimenta. Depois colocou, experimenta, ou seja, experimenta, tá? Que é justamente para você conseguir. Bora lá, gente, agora. Vamos lá para a gente conseguir fazer a bainha, não é? Dá para fazer as costas arredondadas, com certeza, dá para fechar assim. Pois é, Luzia, a gente tá aí com esse colete, a gente vai fazer sim, tá? Já estamos chegando aí na época. Vamos lá, meninas. Então, aqui, ó, dobrei uma vez, dobrei a segunda, bainha normal, tá? E aí, a blusinha pronta. Meia chatinha, né? Mas em compensação, depois que tá tudo pronto, fica tudo perfeitinho, né? O acabamento e tudo. O embutido no ombro só pode ser feito se os dois lados, frente e costas. Não. Se você tiver um revel, já é suficiente, tá, Cléry? Por exemplo, se você tivesse aqui um revel costas e cava, você conseguia embutir esse daí. Eu já até fiz desse jeito aqui no canal, só não lembro que peça, mas eu já fiz. Eu embuti só com o revel, entendeu? Pode também, se você tiver com revel cava, tem que ter com a cava, né? Aí você consegue. Aí consegue fazer, gente, que dá certinho. Graças a Deus, mais uma blusinha maravilhosa aí para você usar no verãozão ou para você vender, arrasar. Gente, vocês acham que uma peça dessa deve estar custando quanto, hein? Quanto deve estar custando uma regatinha assim? Andressa Cunha, ele só vai te mostrar com fidelidade se você prestem atenção. Uma vez eu falei isso aqui, porque cada hora a gente fala uma coisa, porque as perguntas são diferentes, óbvio, né? Então, como diz, cada vídeo com a sua dica diferente. O que eu falei ontem eu já não falo hoje, né? Ou seja, as dicas do vídeo da live de ontem foram ótimas, mas eu já nem me lembro pra gente repetir. Então, por isso que realmente tem que estar toda hora. Presta atenção. A Andressa perguntou uma coisa importante. Se o TNT, se fizer a peça piloto, se vai dar os ajustes reais. Presta atenção. No geral, quando a gente fala assim, façam a peça piloto. Ah, que tecido eu uso? Usa um tecido baratinho. Não é assim? Não é a regra? Não é o padrão? Usar um tecido baratinho, fazer sua peça piloto, papapá. Beleza. Só que é o seguinte, prestem atenção. Você vai fazer uma peça piloto de uma regata com TNT? Com algodão cru? Claro que não, porque é óbvio que o resultado não vai ser o mesmo. Então, se você quer fazer uma regata, você já não pode usar a peça piloto da regata, um TNT e nem um algodão cru, porque não vai dar certo, porque são tecidos duros. Ah, então que peça piloto eu vou usar? Os tecidos mais próximos dele. Por exemplo, o próprio cetim com elastano, não é? O próprio, uma malhazinha, você poderia, só que uma malha que não tivesse muito elastano, né? Porque se você usar uma malha com bastante elastano e depois for passar para o tecido plano, já vai dar erro também, não é? Então, tudo você tem que estar pensando, tem que raciocinar para isso, tá? Peça piloto de TNT e de algodão cru são as peças padrões, ou seja, modelagem base de blusa, você consegue fazer. Por quê? Porque modelagem base de blusa padrão, que é a camisa, que é a base de uma camisa, ela já é rígida, ela é mais seca. Então não tem problema, é igualzinho as texturas dos tecidos. Uma calça,
um short, né? Agora, uma saia godê toda cheia de, sei lá, de um frufru, de um acabamento lá, não vai dar o mesmo caimento. Não vai dar. O efeito você vai olhar, vai ficar, mas não vai dar não, tá? Então lembra disso aí. Meninas, nossa blusa tá aqui pronta. Não vou passar mais. E tá certinho. Tudo que a gente precisa aqui agora é vestir. Só isso. Blusa pronta, blusa acabada em 1h30. Modelagem corte e costura do zero. Ai, gente, que coisa máxima, não é? É bom demais. Olha aí. Olha que show, gente. Então, voltando. Para quem estava desde o início, presta atenção no que eu falei, tá? Vamos lá. Esse detalhe aberto, com essa blusa aberta na parte das costas, isso é opcional. Se você não quiser fazer dessa forma que eu fiz, você vai lá, vai costurar essas laterais aqui na parte da tua frente. Então, ela vai ficar presa na frente da tua calça, da tua blusa, tá? Se você quiser que fique como a minha eu deixei soltinha. Então, ficaram duas blusinhas, uma por cima da outra, beleza? Ó, mais ou menos 130 reais, 150 reais. Aqui na América, o quê? Será o quê? 25 dólares. Numa loja de grife, 50 dólares pelo menos. Que bacana, gente. Por isso que é bom. É bom você ter noção. É bacana quando a gente pergunta aqui na live exatamente esse estilo, uma peça dessa, uma blusinha básica, quanto que mais ou menos seria, pra gente ter uma noção. Pra gente ter uma noção de cobrar, né? Pra gente ter uma noção se for vender. Se for fazer, você já tem uma noção da trabalheira que dá. Porque a trabalheira dá para fazer até um lenço, né, gente? Até lenço dá trabalho. Mas a gente tem que ir respirando com paciência. E a costura, gente, se você tá irritada, se você tá estressada, então vai costurar. Vai desmanchar uma coisa e vai costurar 1 milhão de vezes que você vai ver, você vai sair dali como uma pluma, bem quietinha, Só não pode quebrar a máquina, né, gente? Vamos lá pra gente experimentar, meninas. Bora lá pra gente experimentar, tá? Fui!
meninas, estamos aqui então. Olha aí, nossa blusinha, coloquei aqui para dentro da calça e essa abinha para vocês verem como ficou aí na capa, né? Na capa a gente tem esse efeito, a gente tem uma blusinha aqui e a gente tem esse efeito. Por isso que eu falei com vocês, você não é obrigada a fazer a parte das costas dupla se você não quiser, mas essa parte da frente você é obrigada, porque é exatamente assim que você consegue esse resultado. Então olha aqui, ó, parte das costas, o meu decote não ficou muito profundo, vocês viram aí, ó, eu tô até de sutiã, então assim, não tá muito profundo da forma que eu falei, que eu marquei, tá? Deu direitinho. E você ainda, eu poderia até descer um pouquinho mais se eu quisesse, mas é até melhor porque não fica descendo muito as alças, né? Parte das costas, ó, aquela blusinha, né? Aquela blusinha mais soltinha, tá? E se a gente quisesse, né, deixar ela toda soltinha, como que ficaria? Ficaria exatamente assim, ó. Deixa eu trazer pra cá, ó, tá vendo? Solta aqui, olha aí. Então é isso, meninas. Eu gostei bastante, com certeza é bem dentro do que eu também faria, do que eu usaria. Olha aí, parte da cava, então tá vendo? Faz diferença sim quando a gente faz a nossa embutir, né? Essa pence de cava para tirar, ó. E aqui do resto, ó, ficou certinho a parte do nosso acabamento, tá? Ó. E aquele detalhe do transpassado, eu gostei bastante, por isso que eu falei, sendo um tecido mais transparente, como esse meu, ó, ele é mais transparentezinho, claro, poderia ainda ser mais, né? Mas se fosse, você já aproveita, tá? Para você fazer a sua blusinha. Então é isso, meninas, mais uma peça, mais uma blusinha, para que vocês consigam aprender aí, ou para fazer para você, ou para fazer para vender, não é isso? Ficou muito linda, façam a peça de vocês, depois manda para mim, e diga aí, deixa nos comentários qual a cor você faria, não é isso? Beijo no coração, meus amores. Um ótimo fim de semana. Depois tem vídeo mais tarde, então fica ligadinha e a gente se encontra. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tô sempre respondendo. Às vezes demora no fim de semana, então paciência. Isso aí, toma um suco de maracujá e me espera que eu tô sempre respondendo, tá bom? Beijo, fui!